Queridos irmãos, a paz do Senhor, vamos estar falando aqui lição de número 2 do segundo trimestre de 2021. Estamos no trimestre aí das lições bíblicas CPAD, dons espirituais e ministeriais. A lição de número 2 está falando o propósito dos dons espirituais. E a palavra-chave que eu quero usar aqui é a palavra paz. Você está pensando, pastor, o que paz tem a ver com o propósito dos dons espirituais? Entenda, existem pelo menos 3 fontes sobre alguém que está supostamente falando de Deus. Infelizmente tem aqueles que são usados pelo maligno, pelo diabo. Por isso que precisa de ter até o dom de discernimento de espíritos. E existe uma outra fonte que é a mais comum, que é a do homem, que acontece muito. Deus manda falar ABC, a pessoa fala o abecedário todo, a pessoa complementa por conta própria, né? E tem aqueles que são usados plenamente por Deus. Então por que eu estou por a palavra paz? Porque quando alguém está sendo usado por Deus e alguns dons espirituais, está sendo na plenitude usado por Deus, plenamente por Deus, há uma paz que reina, paz no coração. Ela é o árbitro de que se é de Deus ou não é. Não tem dúvida quando é de Deus. Pode até surgir a dúvida, né, mas não tem falta de paz. Então, se há contenda, se há falta de paz, então é o primeiro sinal de que Deus não está na coisa, porque quando Deus está na vida do profeta, usando ele, se realmente é de Deus, a manifestação de algum dom dos dons espirituais, a paz reina sem dúvida. Então, segura isso. Então, o propósito dos dons, qual que é o propósito? É para edificar a igreja, para edificar a igreja, é para exortar e para consolar. E eu falei de paz, a mensagem pode ser dura da parte de Deus. Deus pode usar alguém com uma palavra dura, mas se é de Deus, mesmo sendo uma palavra dura, se é de Deus, ela traz paz, é confirmado pela paz. Então, queridos, o primeiro ponto aqui da lição está falando para nós sobre os dons não são para elitizar o crente. Para receber algum dos dons espirituais, querido, não é alguém super espiritual, não é sinal de santidade, não é sinal de santificação, não é nada disso não. A pessoa tem que crer, querer e buscar. Para a pessoa ser usada em algum dom espiritual, a pessoa primeiro tem que crer nos dons. Segundo, ela tem que querer receber algum dos dons. E terceiro, ela tem que buscar os dons espirituais. Mas o próprio comentarista está dizendo que às vezes nós oramos para tanta coisa, mas nossos pedidos nas orações são tudo medíocres, porque é tudo para favorecer a nós próprios. Não, meu irmão, ore buscando os dons espirituais. Dons espirituais. E quando você receber, e muita gente não ora porque o tempo dele é pouco para orar, para pedir casa, carro, emprego, dinheiro, benefício próprio, favores egoístas, egocêntricos. Não, nós precisamos de buscar mais ao Senhor e buscar com zelo, como diz Paulo aos Coríntios, né? Paulo usa 2 capítulos para falar sobre os dons espirituais, o capítulo 12 de 1 Coríntios e o capítulo 14, e no capítulo 14 ele fala para buscar com zelo, principalmente o de profetizar, porque quem fala só em língua edifica a si próprio, mas quem profetiza edifica a igreja. Aí está o principal propósito dos dons espirituais: edificar a igreja, exortar a igreja, consolar a igreja, edificar, exortar e consolar, fortalecer a igreja. Então busque os dons espirituais, creia, busca, queira tê-lo e busca os dons espirituais. E ele não é um sinal de santidade, santificação, de até mesmo de que está um grau de santidade a mais, ou de elitização. Está dizendo aí, os dons não são para elitizar o crente. Paulo diz que a igreja de Corinto tinha todos os dons, e era uma igreja carnal, era uma igreja que tinha divisões. Uns diziam: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, cada um era de alguém, tinha os seus grupos. Outros diziam: eu sou do grupo de Cristo. Então era uma igreja que tinha todos os dons? Era uma igreja que tinha fervor? Mas era uma igreja que tinha divisões, era uma igreja carnal, era uma igreja que tinha imoralidade espiritual, conforme Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, tinha um jovem lá que se relacionava com a própria madrasta. Então era uma igreja que tinha imoralidade espiritual, que tinha contenda e tinha todos os dons.
Então os dons não é sinal de santidade, os dons não é para elitizar ninguém, não. É claro que alguém que está vivendo na prática do pecado não vai receber os dons, mas uma vez que a pessoa recebeu os dons, ela pode ser até usada por Deus e mesmo estar carnal, né? A igreja de Corinto era uma igreja carnal, então sabemos diferenciar isso, né? Tem aquele famoso texto de Mateus capítulo 7, versículo 22, que naquele dia de prestação de conta ao Senhor, muitos dirão ao Senhor: Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônio, não fizemos muitas maravilhas, sinais de operação de maravilhas? E Jesus dirá: nunca vos conheci. Infelizmente, né, vai acontecer isso como Jesus falou. Então, mais importante do que ter os dons espirituais a ser usado em dons é viver em santidade, produzir o fruto do Espírito. Então, mas os dons são necessários. Não é por causa disso que nós vamos falar que não tem, não. Precisa de ter a manifestação dos dons espirituais na igreja. Então clamemos, buscamos para que o Senhor venha nos conceder, venha nos usar com os dons. Precisamos dele, né? Vamos ter um discurso equilibrado. Não é porque não é sinal de santificação que nós vamos desmerecer quem tem os dons. Não, os dons nós precisamos dele. Corinto era uma igreja de muitos dons, mas carnal. Depois nós vemos edificando a si mesmo e aos outros, né? Aí Paulo diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo, já falei aqui, mas quem é usado nos dons edifica os outros. Irmão, escute aqui, pare de ficar orando apenas pedindo benefício próprio. Fale para o Senhor o que Paulo disse no momento de sua conversão, está em Atos capítulo 9. Senhor, o que queres que eu te faça? Se Deus quer te usar nos dons espirituais, Ele quer usar, se disponibilize, creia, busque, ore para que o Senhor te use em alguns dons, ou até mesmo nos 9 dons que estaremos estudando aí nas próximas lições bíblicas. Então, e depois nós vemos aí, queridos, sobre edificar todo o corpo de Cristo. E eu já disse aqui que Paulo usa o capítulo 12 e o capítulo 14 para falar sobre os dons espirituais. E no capítulo 13, que está entre o 12 e o 14, ele fala sobre o maior dom, que é o dom do amor. Ou seja, a verdade precisa ser pregada com amor. Você precisa exercer os dons espirituais, mas com zelo, com amor. Senão nada justifica se você não exercer os dons espirituais com amor. Queridos, a principal função da igreja, a missão da igreja a cumprir, a igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir, é proclamar o evangelho em um mundo hostil às verdades de Deus e descrente de Deus. E os dons espirituais são uma das ferramentas que Deus deu para a igreja para a proclamação do evangelho de Cristo, para a edificação da igreja e para a edificação daqueles que estão também ouvindo a proclamação do evangelho de Jesus. Alguém que não é crente pode ser edificado através de algum dos dons espirituais e através desses dons até receber Jesus como Senhor e Salvador, até se converter, né? Pode sim. Então precisamos buscar os dons espirituais. O verdadeiro propósito dos dons divinos é edificar a igreja, é unir a igreja, é fortalecer a igreja do Senhor Jesus. Então eu encerro aqui dizendo: busque os dons espirituais. Tem esse termômetro. Quando Deus está usando alguém nos dons, o propósito dos dons é para edificar, exortar e consolar. E nesses propósitos, traz paz ao coração. Não traz contenda, não traz desunião, não traz discórdia, não traz disse ou não disse. Não. Traz paz, né? Então, porque a verdade tem que ser dita com amor. Os dons, quem está sendo usado, tem que exercê-lo com amor. Por isso o capítulo 13, que é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, que fala sobre o amor, está entre o capítulo 12 e o capítulo 14, que é os 2 capítulos que Paulo trata sobre os dons espirituais. Então, queridos, vamos ter um discurso equilibrado. Não desmereça os dons espirituais, porque alguém que foi usado em dom nem vai ser salvo. Não, nós precisamos dos dons. Usar ele, buscarmos ele, crer, buscarmos com zelo, né? E buscarmos ele ser usados por Deus através dos dons espirituais, ser usados. Não é sinal de ser mais crente, de ser mais santo, mas precisamos de buscar e tê-los na igreja, que é para a edificação do corpo de Cristo. Amém?
Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Se você gostou desse vídeo, se te edificou, se esse vídeo resumido foi bênção para a sua vida, se inscreva no canal, ative o sininho do lado, compartilhe com alguém e seja um abençoador de vida. E vamos buscar ao Senhor, vamos mudar um pouco a nossa oração, vamos parar de orar apenas para benefício próprio, vamos começar a orar pedindo ao Senhor para nos conceder os dons espirituais, que quando falamos em línguas somos edificados, mas quando somos usados os dons, as outras pessoas são edificadas. A igreja é fortalecida, é consolada, é fortalecida em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus abençoe, forte abraço, até a próxima semana, próximo vídeo, se Deus nos permitir.